Meus amigos, no nosso bate-papo de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre a crise política na Venezuela. A gente vai trazer novas revelações, novos desdobramentos de tudo que está acontecendo lá, até porque muitas coisas podem respingar aqui no nosso país. O ditador Nicolás Maduro, ele está pressionando tanto internamente para ver quem são os seus aliados e quem são os seus opositores, quanto externamente também. Ele está pressionando os seus amigos para ver quem é que está do lado dele. E nesse momento tem uma pessoa que está em cima do muro, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. E nesse momento, o Maduro está testando o Lula para ver se o Lula, em algum momento, ele vai realmente apoiar com veemência e falar, não, realmente nós reconhecemos que o Maduro é o vencedor das eleições na Venezuela. Porque se o Lula não fizer isso, algumas revelações o Maduro pode fazer para o futuro, caso o Lula continue não reconhecendo a vitória do Maduro lá na Venezuela. Até porque o próprio Maduro já começou a questionar como que foram as eleições em 2022. Ele disse que o Bolsonaro também não reconheceu a vitória do Lula, só que o TSE tapou os ouvidos e os olhos para o pedido do Bolsonaro e declarou o Lula como o vencedor das eleições em 2022. Isso aqui, cara, cai como uma bomba, essa notícia, no meio político brasileiro, gerando, obviamente, toda uma crise diplomática entre Brasil e Venezuela nesse exato momento. E o Maduro, nesse momento, está caçando seus opositores, está prendendo seus opositores e a gente não sabe o que pode acontecer com a vida dessas pessoas, até porque o Maduro é um ditador. Esse cara não tem amor à vida, meu amigo. Muito menos o Edmundo González, o seu opositor, que foi o verdadeiro vencedor, o verdadeiro presidente da Venezuela nesse momento é o Edmundo González, até porque o Edmundo entregou as atas nas mãos das autoridades internacionais e os outros países reconhecem o Edmundo por conta dessas atas, coisa que o Maduro não teve a capacidade de apresentar as suas próprias atas que comprovariam a sua vitória na Venezuela. Ele não tem isso. Enquanto isso, o povo continua na rua, continua protestando contra essas eleições na Venezuela, que a gente sabe que foi uma verdadeira fraude, um ditador que se recusa a entregar o poder para um presidente eleito. Isso aqui está gerando uma grande comoção popular na Venezuela nesse momento que está se levantando contra o Maduro. Não só na Venezuela, né? No mundo inteiro está se levantando contra o Maduro e o tempo no Maduro está acabando. Ele está ficando cada vez mais contra a parede. A gente vai trazer todas as informações aqui no nosso bate-papo de hoje. Fica comigo até o final, não sai no meio não, cara. Assim você vai ter acesso a todas essas informações e vai entender como tudo isso também pode impactar na nossa mesa aqui no Brasil. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso bate-papo, eu vou fazer como eu faço sempre, vou pedir para você o seu like logo aqui no início. Você que já conhece o nosso trabalho, já deixou o like antes mesmo do conteúdo começar, na verdade. Agora, se você esqueceu, é hora de dar o like agora. E se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não precisa dar like agora. Segura a sua mão, aguarda, acompanha o conteúdo até o final. Se você perceber que em algum momento esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz sentido você deixar o seu like. Aproveite para se inscrever também no nosso canal, ativar o sininho para você ter acesso a todas as informações quando a gente publicar aqui no YouTube. Preste atenção junto comigo nessa matéria que saiu no portal do G1. Maduro manda indireta a Lula e diz que as eleições em 2022 aqui no Brasil não houve comunicado, entre aspas, nem ninguém se meteu com o Brasil. O venezuelano, o ditador Maduro, citou o Brasil ao defender a decisão do STF do seu país, que ratificou a sua vitória. Fez referência à atuação do TSE aqui do Brasil nas eleições brasileiras em 2022, que o TSE brasileiro informou que o Lula foi o vencedor das eleições, mesmo o Bolsonaro contestando as eleições aqui no nosso país, e ele disse o seguinte, olha, ninguém se meteu com o Brasil, o TSE, o Supremo lá do Brasil, indicou o Lula como campeão e ninguém se meteu com isso. E agora querem se meter aqui na nossa Venezuela, sendo que o nosso Supremo reconheceu a minha vitória. Foi exatamente isso que o Maduro quis dizer. E ele não só está ratificando a sua vitória lá na Venezuela, como também acaba colocando uma gigantesca pulga atrás da nossa orelha sobre como que foram as eleições aqui no nosso país em 2022. Vamos seguir aqui com a matéria, que começa falando, olha, o presidente da Venezuela mandou uma indireta ao governo brasileiro e aos outros países que questionaram a decisão do Supremo Tribunal de Justiça venezuelano, que ratificou na semana passada a reeleição de Maduro
para um novo mandato. Em um evento político, que foi exatamente esse evento que eles criaram para comemorar um mês da sua vitória, o Maduro disse que os gringos, ou seja, a galera de fora, inclusive os brasileiros, não tem moral para se meter nos assuntos eleitorais nem políticos na Venezuela. E olha só que interessante, o procurador-geral da Venezuela disse nessa quarta-feira, dia 28 de agosto, que o presidente Lula e Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, se intrometem nas questões venezuelanas. Ambos esquerdistas, o Lula está meio que em cima do muro, mas o presidente da Colômbia, o esquerdista, cara, nato, o que ele disse? Ele não reconheceu a vitória do Maduro e ele está fazendo vários ataques ao Maduro também. E nesse momento o que está acontecendo com o Brasil é que a gente está assumindo a embaixada da Argentina, por exemplo, e outras embaixadas. Os outros países estão saindo da Venezuela, o Brasil está ganhando mais espaço exatamente com esse posicionamento do Lula. Ele está em cima do muro e o Maduro entendeu isso e está pressionando o Lula a tomar um partido. Vamos ver nos próximos dias o que o Lula vai decidir, se vai apoiar o Maduro ou se vai realmente reconhecer que o Maduro não foi o verdadeiro vencedor das eleições lá na Venezuela. Abrindo aspas para o ditador Nicolás Maduro, olha só o que o ditador disse nesse evento que ele criou exatamente só para atacar todo mundo que foi contra a sua eleição lá na Venezuela. No Brasil, olha só que bomba, cara. Teve eleições e o presidente Bolsonaro não reconheceu os resultados. Houve recurso ao Tribunal Supremo do Brasil, que é o TSE, que decidiu que os resultados eleitorais deram a vitória ao Lula, mesmo o Bolsonaro não reconhecendo os resultados. Aí ele disse, santa palavra no Brasil, fez até um deboche, né? E quem se meteu com o Brasil? Você fez um comunicado? Ele começou a apontar para as pessoas na plateia, né? Você fez o comunicado? Você. A Venezuela disse algo? Dissemos apenas que respeitamos as instituições brasileiras e eles resolveram seus problemas internamente como deve ser. Ou seja, ele está fazendo a mesma alusão com o que aconteceu na Venezuela nesse momento. E que, segundo ele foi o grande vencedor das eleições. A oposição não reconheceu esse resultado, mas o mundo inteiro tem que baixar a cabeça para isso, porque foi ele o grande vencedor. E o seu TSE reconheceu lá a sua própria vitória e eles não vão entregar isso para ninguém. E a Corina foi a peça-chave nessas eleições, porque foi a partir dela que teve todo esse levante. Só que ela ficou inelegível, porque o governo de lá do Nicolás Maduro tornou a Corina inelegível. O que ela fez? Ela pegou todo o seu apoio, pegou toda a sua base e apontou para o Edmundo Gonzalez, que era a peça da oposição, e eles ganharam, só que o Maduro ele não reconhece isso e está atacando todo mundo. E nesse momento, os seus opositores têm que se esconder, porque se aparecer, se demole, cara, ele vai pegar, ele vai prender, e sabe lá Deus o que ele pode fazer com essas pessoas. A estratégia é muito clara. Nesse momento, o que a Venezuela está fazendo? Olha, Edmundo, é o seguinte, você vai ter que vir aqui depor, você vai ter que fazer o seu depoimento. Se você não vier fazer o seu depoimento, vai dar ruim para você, né? A gente vai te prender, a gente vai atrás de você e a gente vai te prender. Só que o Edmundo, ele tem faltado aos depoimentos porque ele tem medo de chegar no depoimento e ser preso. Porque, cara, num regime ditatorial como o que acontece lá na Venezuela, os caras podem te prender por qualquer coisa, por qualquer motivo. Olha essa matéria que saiu há algumas horas. Ministério Público da Venezuela ameaça Gonzalez de prisão se ele faltar novamente a depoimento. O candidato à oposição nas eleições presidenciais ignorou as duas últimas intimações. A Procuradoria quer que o Gonzalez preste depoimento sobre as atas eleitorais publicadas em site, ou seja, o Gonzalez ele pegou essas atas eleitorais e entregou para as entidades internacionais e colocou no site exatamente essas atas que gerou esse grande problema com o Maduro nesse momento. E o Maduro não tem mais para onde correr, meu amigo. O mundo inteiro já sabe que o cara tomou o poder à força e não vai sair de lá nunca, só se ele morrer. Olha o que diz a notificação. Se não comparecer perante esta repartição fiscal, na referida data, ou seja, dia 30 agora de agosto, será considerado que estamos na presença do risco de fuga e risco de obstrução, pelo qual será tramitado o mandado de prisão correspondente. E olha só o que disse o Maduro, parece até piada, cara. O que aconteceria se o citam, ou seja, citam o Edmundo, e não vai pela primeira vez? O que acontece se não for na segunda vez e na terceira? Gancho. O juiz está obrigado a aplicar a lei. Um cidadão que respeite a democracia, a república, a Constituição e as leis jamais pode se recusar a uma convocação judicial. E a caça continua. Essa matéria também que acabou de sair tem algumas horas. Diz que o opositor de Maduro é sequestrado e preso na Venezuela. Olha aqui, ele está do lado da Corina Machado. Quem é esse opositor de Maduro, hein?
Na última terça-feira, dia 27 de agosto de 2024, o partido Vente Venezuela, liderado por Maria Corina Machado, denunciou o sequestro de seu assessor jurídico e coordenador de campanha, o Perkins Rocha. A notícia, obviamente, causou grande comoção e trouxe à tona crescente repressão contra membros da oposição na Venezuela. Abre aspas para Maria Corina Machado. O regime de Nicolás Maduro sequestrou meu amigo e companheiro de causa, Perkins Rocha. Perkins é nosso advogado pessoal, nosso coordenador jurídico e representante do comando, um homem justo, valente, inteligente e generoso, um venezuelano exemplar. Pretende nos dobrar, nos desviar e nos aterrorizar. Nós seguimos em frente, por Perkins, por todos os presos e perseguidos e por toda a Venezuela. Seremos livres, escreveu a Maria Corina Machado. E quem acabou de entrar nessas últimas horas também contra o Maduro foi a União Europeia. A União Europeia não reconhece legitimidade democrática na reeleição de Maduro na Venezuela, declarou Joseph Borrell, que é o chefe da diplomacia da União Europeia. Vamos abrir aspas para o Joseph. Como não há documentos e não há verificação, e tememos que nunca haverá, não podemos aceitar a legitimidade de Maduro como presidente eleito. O Conselho decidiu que Maduro não tem legitimidade democrática como presidente. Continuará sendo presidente de fato? Sim, de fato ele continuará sendo presidente, mas negamos a legitimidade democrática com base em um resultado que não pode ser verificado. Ou seja, meus amigos, o que está acontecendo na Venezuela nesse momento é uma ditadura clássica. O Nicolás Maduro é um ditador que quer o poder só para si, um ditador que leva pobreza, miséria para as pessoas, enquanto ele e a sua casta enriquecem às custas do povo, às custas do Estado venezuelano nesse momento. Não tem como passar pano para isso, cara. Todos os países precisam se levantar de uma maneira veemente, fortemente contra o que está acontecendo na Venezuela nesse momento. E está na hora do Lula também se posicionar, do Brasil se posicionar. Nós precisamos dar uma resposta clara para o Maduro. Não estamos de acordo com tudo que está acontecendo com a Venezuela. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações do nosso bate-papo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso conteúdo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, a gente só deu start. Eu trouxe alguns elementos para a gente dar prosseguimento à nossa conversa aqui embaixo no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem, bora trocar uma ideia sobre esse assunto. O que você acha de tudo isso que está acontecendo na Venezuela e o que você acha do posicionamento do Lula e do Brasil perante essas eleições que aconteceram na Venezuela. Deixa aqui a sua mensagem, que ela é muito importante. Se você acredita que essas informações são informações importantes e que outras pessoas também precisam ter acesso, então me ajuda compartilhando esse conteúdo aí com o seu grupo no WhatsApp, com o seu amigo, com a sua família. Assim a gente mantém todo mundo informado. Se você gostou aqui do nosso conteúdo, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.